Falei na primeira igreja que pisei os meus pés. A igreja de nossos dias está com espírito de incredulidade, e não acredita em testemunho que fala do sobrenatural. Como a teologia tem deixado muitos cegos, a teologia crítica que só sabe questionar o mundo espiritual por não conhecer esse mundo, e coloca a dúvida nos corações dos irmãos esfriando a fé. Creiam nos testemunhos de arrebatamento. Vocês não têm nada a perder. Os testemunhos não irão tirar ninguém do caminho da salvação, mas aproxima as pessoas de Deus. Jesus tem arrebatado muitas pessoas, para que os ouvintes que não entregaram as suas vidas para Ele venham a se converter. Mesmo com muitos arrebatamentos, a incredulidade não deixa a pessoa acreditar, e tem levado muitos para o inferno sem a salvação. Essas pessoas perdem a salvação por não crerem que existe a eternidade depois da morte. Deus tem revelado os mistérios do mundo espiritual nos dias de hoje de uma maneira que nunca tinha sido revelado. Deus tem revelado os mistérios do céu, inferno e dos anjos para o mundo ouvir. As cortinas espirituais estão sendo abertas, e tem revelado o oculto e o escondido para o povo de Deus. Todos os planos malignos de Satanás têm sido revelados para que a igreja venha a se despertar. Tudo isso é o amor de Jesus por cada alma. Ele não quer ver as almas de quem é salvo cair nas armadilhas do inimigo e se perder. Há 20 anos não tinha tantos mistérios revelados iguais tem nos dias de hoje. Arrebatamentos de espíritos sempre tiveram, mas nos dias de hoje tem se multiplicado, porque Deus está preocupado com o seu povo. O pecado tem entrado na igreja, e por isso Deus está aumentando o número de pessoas para serem arrebatadas e alertar a igreja para não se perder. O pecado tem se multiplicado por causa da tecnologia como redes sociais, aplicativos e a modernidade da televisão. O pecado se multiplicou, mas a graça de Deus está superabundando. Jesus está aumentando a sua graça levando muitos ao céu e ao inferno, para alertar a igreja sobre o pecado que vem se multiplicando. O pecado tem se multiplicado com as invenções desses acessórios tecnológicos da corrupção, que tem espalhado a pornografia difundindo a nudez e a sensualidade para o povo pecar e desejar os corpos de quem vem se exibindo em postagens de fotos nas redes sociais. E Deus tem mostrado todos esses acessórios tecnológicos no inferno. Essas coisas têm corrompido o povo de Deus induzindo ao pecado e levando muitos crentes para o inferno. Nesses fins de tempos, Satanás tem investido forte em suas invenções para ganhar almas ao inferno, e Deus tem revelado essas estratégias do engano para alertar o povo levando os seus filhos para ver como é a eternidade. Nem no tempo dos apóstolos e da igreja primitiva houve tantas revelações ocultas iguais nos dias de hoje. Também não tinha a maldita tecnologia que espalha o sexo, a morte, as drogas e a bruxaria. Nem há mais de 30 anos atrás, quando a igreja vivia na doutrina, tinha tantos arrebatamentos iguais nos dias de hoje. Antigamente os irmãos eram mais atentos e vigilantes e não se dobravam ao mundo. Esses irmãos antigos não precisavam ser levados ao inferno para serem alertados do perigo do pecado. Eles já combatiam o pecado e sabiam do perigo. Deus não arrebatava esses irmãos para alertar a igreja, porque esses irmãos já estavam em alerta. Nos dias de hoje a igreja está dormindo, e por causa desse sono, Deus tem levado muitos ao inferno para despertarem os demais, e a tendência é multiplicar o número de pessoas arrebatadas ao inferno e ao céu. O pecado entrou nas igrejas e banalizou os cultos, a igreja perdeu a identidade e a reverência à santidade de Deus. O povo faz o que quiser, e não existe mais o que é proibido e nem renúncia ao mundo. Os irmãos querem louvar e pregar a palavra de todo jeito fazendo a obra de Deus em pecado. Antigamente ninguém queria ser cristão, porque os pastores exigiam renúncia e uma vida separada do mundo. Hoje os pastores têm medo de perder os membros por causa dos dízimos e as ofertas. Não falam mais de renúncia para não perder os membros. E ainda tem pastores que tiveram as suas mentes manipuladas por Satanás, e não creem mais na doutrina da santidade falando que Deus não é extremo e não exige esses sacrifícios. E o resultado da igreja de hoje é enviar o maior número de seus membros ao inferno por não apresentar o caminho estreito, e tem ensinado o povo a caminhar no caminho largo apresentando o evangelho do leite fraco. Satanás colocou na mente da igreja moderna que o evangelho da porta estreita é ultrapassado, e não serve para a igreja de hoje. Fala que o evangelho da porta estreita é antigo e somente servia para os velhos, e que esses ensinos não estão adequados para a geração futura. O que os pastores da modernidade ensinam é que ser membro de uma igreja é mais importante do que renunciar ao mundo, louvar,
Pregar e ter um cargo na igreja é mais importante do que deixar o pecado. Ter um ministério para trabalhar na igreja é mais importante do que viver em santificação. E Deus tem aumentado o número de pessoas que estão sendo arrebatadas ao inferno para despertar os que estão dormindo nessa doutrina moderna. Vocês perceberam que a maioria dos arrebatamentos fala de pecados que condenam e exortam a viver em santidade. E são muitos testemunhos que falam dessas coisas. Um testemunho completa e testifica outros testemunhos. A maioria dos testemunhos de arrebatamento ao céu e inferno falam de santidade e renúncia ao mundo. Deus está preocupado com as nossas vestiduras, e pede para que sejam limpas. Temos que limpar as nossas vestes espirituais, porque é com as vestiduras brancas que iremos casar espiritualmente com o Cordeiro no dia do arrebatamento da igreja. Eu me converti no ano de 2011, quando fui liberto nesse ano. Já tinha poucas igrejas que pregavam a doutrina. Tive a sorte de encontrar uma igreja pentecostal rígida que era a única da minha vila. Essa igreja já não prega mais a doutrina, e resolveu se adaptar ao novo sistema religioso e moderno do mundo. A igreja saiu do caminho estreito, e eu que era dessa igreja ainda continuo no caminho estreito. O caminho estreito que essa igreja me apresentou, eu estou caminhando por ele, e lamento que essa igreja deixou de caminhar por esse caminho, e escolheram seguir o mesmo caminho das igrejas modernas do sistema religioso. Eu finalizo o meu testemunho com esse alerta. Já falei como foi a minha conversão, e estarei falando de mais umas revelações que ficaram de fora desse testemunho. Que Deus abençoe a todos que ficaram até o fim do meu testemunho.